Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, que às quartas-feiras você já sabe, a gente se levanta do tradicional bate-papo no sofá para falar a respeito de como a alimentação pode ajudar na nossa saúde e também no nosso bem-estar, pessoal. Hoje é dia da nossa consulta na cozinha. Pois é, pessoal, e olha só, hoje é uma data muito especial porque a Páscoa já está, é claro, batendo a nossa porta, não é? E aí a gente está como? A gente está aí tentando se organizar, saindo um pouquinho do script para trazer, é claro, a informação com qualidade para você. Porque a Páscoa, gente, vai muito além do sabor, do chocolate, que claro, né, nós chocolatras, não é verdade? A gente aprecia demais. Essa daqui é mais uma data especial, mas vai muito além disso, gente. É sobre o sacrifício de Jesus, é sobre ressurreição e por isso a importância da gente compartilhar e celebrar com quem a gente ama. E quando a gente fala sobre celebrar com quem a gente ama, todo cuidado é necessário. As nossas escolhas precisam ser as melhores, não é verdade? Por quê? Porque saúde começa pela nossa alimentação e é sobre isso o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai sair um pouquinho do script, da comida necessariamente saudável. A gente vai dizer assim, vamos viver juntos o nosso dia do lixo, a nossa refeição livre. Vamos combinar assim? Afinal de contas, a data exige, na verdade. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante? É interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão com essa pessoa que precisa aprender mais a respeito de como apreciar essa data tão importante, tão necessária em nossas vidas. E o cheiro, gente, que está vindo aqui da nossa mesa, que foi preparada com tanto amor e carinho, está sensacional. Tá até difícil falar com você hoje, confesso. Também te convido, é claro, a você participar dessa sua consulta, gente. Ela foi marcada para você. Traz para a gente o seu relato, a sua dúvida. Simplesmente participe, porque para a gente é muito valiosa essa troca, essa interação. Então aproveita e manda sua mensagem pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando ansiosamente pela sua mensagem. Te convido também a participar, gente, da nossa enquete que acontece neste exato momento lá na rede vizinha, no nosso Instagram, @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, gente, na sua casa, qual é o maior desafio na Páscoa? Controlar os gastos sem deixar a data passar em branco, segurar a mão no chocolate, lembrar o verdadeiro significado da Páscoa, desta celebração, ou conciliar, gente, tudo isso e ainda manter a paz em casa? Clica lá na alternativa que mais te representa. Por falar nisso, eu queria te fazer uma pergunta. O que significa Páscoa para você? O que é a Páscoa para você? A gente abriu essa caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você se sentir à vontade, você pode interagir por lá ou enviar, é claro, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Quero que você aproveite esse momento, é claro, para você trazer o seu significado e caso você se sinta à vontade, queira desejar uma feliz Páscoa para alguém muito especial, aproveita que a transmissão aqui da HIT é nacional e internacional e a gente vai levar, é claro, com todo o amor, o seu recado. Combinado? Vamos então, pessoal, para começar o nosso bate-papo e entender quem é a nossa convidada de hoje na tela. Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais, gente, a respeito da Vanessa Laet Guiné, confeiteira e também empreendedora. Só para você entender por onde vai caminhar o nosso bate-papo. Começou aos 18 anos vendendo pão de mel e comprou seu primeiro carro com o que ganhou. Olha que interessante. Após um tempo no CLT, voltou há 8 anos como empreendedora na confeitaria artística. Seu diferencial é transformar qualquer sonho em tema de festa, dando vida a doces personalizados. Acredita no poder de transformar o açúcar em emoção. Seu maior desafio hoje é encontrar pessoas que trabalhem com o mesmo amor e também essa mesma dedicação. Vanessa, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer. Que bacana, queria entender um pouco mais a respeito de você. Foi muito bacana a gente entender por onde caminha a sua história, mas quando foi que você decidiu de fato empreender?
A confeitaria, como eu falei ali, é desde da minha adolescência. Tá. Você já tinha esse contato, a gente pode chamar isso de talento? Com certeza. E gostar também, gostar do doce, né? Tá. Quem é formiga gosta de fazer. E ali, depois de um tempo que eu empreendi, eu empreendi de uma maneira leiga, sem ter entendimento. E aí eu fui trabalhar depois por carteira registrada. Foi quando eu fiquei um tempo, longos anos da minha vida. E aí depois, há 8 anos atrás, eu decidi empreender, montar um negócio, né? Pela necessidade também de ter uma independência financeira e por me encantar com o mundo dos doces, né? Essa parte você falou, artística. deixa eu unir o meu talento com a minha vontade, porque agora chegou a hora de eu transformar isso numa profissão. Exatamente, exatamente. Aí ali a gente sabe das nossas habilidades, do nosso potencial. E aí foi onde eu comecei a investir em mim, né? Porque, como você falou, ter talento, a gente tem técnica também, né? Não é só talento. A pessoa tem dom. Não é sobre dom somente. Você que às vezes não tem dom, mas se você for aprender uma técnica, você consegue fazer tudo que eu faço, tudo que eu reproduzo. Entendeu? Então, estudar eu acho muito importante. Correr atrás da informação. Exatamente. Da informação certa. Isso daí, gente, é muito bacana, porque às vezes a gente olha uma outra pessoa e fala assim, nossa, eu não consigo fazer desse jeito. Isso aí é dom, isso é talento, não nasci com isso. E muitas vezes, gente, se você correr atrás da informação certa, se você estudar, se dedicar, você vai conseguir chegar até num resultado com ainda mais excelência do que aquele que você estava tanto admirando. É só você acreditar em você, que foi isso que a Vanessa fez. Perfeito, exatamente. Que legal, sobre gente. Isso. É sobre isso, que demais. E a gente estava ali de olho, é claro, no jornal aqui da RIT que estava passando antes. E a gente estava vendo, é claro, o levantamento que foi feito que apontou que mais de 80% das pessoas, apesar do preço tão caro dos ovos de Páscoa, estão dispostos a gastar para presentear, né, por esse momento que é tão importante. 66% acredita que comprar o ovo, mesmo que mais caro, é importantíssimo. Mas nós estamos aqui hoje para trazer uma alternativa que você consegue ter um ovo de Páscoa com uma qualidade, inclusive, maior do que essas que estão sendo ofertadas no mercado, que a gente acaba pagando, inclusive, a marca, não é? Exatamente. E com muito mais personalidade e sabendo, de fato, aquilo que a gente está ingerindo, não é? Perfeito, Dani. E fora, assim, né, a gente teve o aumento do chocolate, né, há uns meses atrás. Só que a parte dos industrializados, ele tem essa parte que é a da marca, né? Você paga pela marca. Exato. E quando você vem para a parte artesanal, você consegue fazer produtos com muita qualidade, muito mais gostosos e talvez gastar muito menos. E é para essa fatia da população, por exemplo, que está disposta a gastar, mas que também entende que está muito caro, que vocês oferecem o produto de vocês, não é? É assim que vocês conseguem ganhar o dinheirinho de vocês e potencializar essa data. O que significa a Páscoa para vocês? Olha, para muitas confeiteiras, tem confeiteira que só trabalha na Páscoa. Olha só. Que só vem na que Páscoa. Conseguem fazer o dinheiro do ano todo. Sim. Nessa data. É uma data muito, muito próspera, Tá. porque o investimento ele é baixo. Né? Inclusive, na minha página, eu gosto muito de incentivar as mulheres a empreender na confeitaria. Eu gosto de falar muito sobre isso, porque o investimento que você faz na confeitaria, ele é super baixo. E a partir do momento que você começa a receber seus pedidos, é onde você vai comprando o material. Então, você não tem que injetar muito dinheiro. Agora calma, que acho que a gente precisa olhar com carinho para essa informação que ela está trazendo para a gente, porque na minha cabeça eu não tinha muito essa ideia de que o investimento era tão baixo. Quando a gente pensa em determinados sabores, o custo pode vir a ser alto. Enfim, tem, é claro, as suas contradições. Mas esse ponto de você acabar gastando só a partir daquilo que você já tem como certo, que você pode iniciar a sua produção, é sensacional, uma bela dica. Exatamente, Dani. Porque você só precisa ter um material para fazer foto, por exemplo, para poder oferecer para os seus produtos, né? Ou para os seus clientes, para os seus amigos, família. Então, você investindo em um ovo, em um recheio, você já tem um material para vender, certo? E a partir dali, você pega a sua primeira encomenda, que a gente costuma pedir um sinal sempre. Esse sinal, você consegue começar a investir.
Quanto do valor do produto significa esse sinal? Assim que você pede já adiantado para te garantir? 50%. Isso. Esse é o sinal já de saída. Para as pessoas que estão aí com um pensamento de empreender, mas estão para se decidir, vai prestando atenção nas dicas da Vanessa, porque pode ser um caminho para você no ano que vem. Deixa eu entender, estamos a alguns dias apenas da Páscoa e eu queria saber, quando que você começou a sua produção? Eu comecei nossa produção na segunda-feira. Tá. Mas bem em cima mesmo para entregar o produto mais fresquinho possível. Sim, com certeza. Os produtos são todos artesanais. É diferente do mercado que tem aquela validade de meses, né? Aqui a validade é bem menor. E a gente tem também a nossa agenda das festas da semana, do mês. Então a gente não pode antecipar muito, né? Tá. Então uma semana antes é o ideal para começar os recheios. Aí a gente faz uma logística do que é prioridade, que nem os recheios. Alguns produtos a gente consegue congelar, mas não é o caso, porque não tem necessidade. Mas é basicamente isso. O chocolate, ele tem a validade super, né, boa, não precisa também. A preocupação maior não é com o chocolate, sim com os recheios. São os recheios, exatamente, que é o diferencial dos nossos ovos de Páscoa. São cascas recheadas. A gente vende também o tradicional, com os bombons, mas as cascas recheadas são campeões de vendas. Ai, gente, eu tô aqui, ó, só sentindo o cheirinho. Antes da gente começar a pegar as receitinhas com ela, aprender como que a gente pode empreender, é claro, na nossa cozinha, eu queria te perguntar o que é a Páscoa para você. Essa pergunta a gente fez, pessoal, no nosso Instagram, no @consultaodoutor. Estamos coletando esses depoimentos para trazer aqui, é claro, ao longo do nosso programa. E eu também a gente fez essa pergunta, a nossa produção trabalhou com muito carinho para coletar esses mesmos depoimentos, gente, com os nossos apresentadores aqui da Hit TV. E então vamos conferir o nosso primeiro relato, que é da minha vizinha aqui de horário, que vem um pouquinho antes, Marison Clessons Milk, para os mais chegados, Maria Clara Leite do nosso programa. Vamos conferir com a Maria Clara o que significa, gente, essa data tão importante para ela. Fala, Parizão! Tudo bem com você? Boa tarde para você, para sua convidada e para todo mundo que acompanha o Consulta ao Doutor. Bora falar de Páscoa, essa data tão especial para todos nós? Bem, Páscoa é esperança. A esperança de que a morte pode ser vencida. Afinal, Jesus venceu a morte. Deus deu seu Filho unigênito para morrer naquela cruz como um sacrifício pela redenção dos nossos pecados, para assim nos dar a salvação. Jesus ressuscitou e provou que a vida eterna e também a vitória sobre a morte são encontradas nele a todo aquele que crê e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, nós precisamos agradecer demais a Deus por essa graça imerecida, não somente na Páscoa, mas em todos os dias da nossa vida. Eu desejo que essa Páscoa seja um dia de muita alegria, de muito amor, de muita paz, mas principalmente de muita gratidão para todos nós. Feliz Páscoa para você, Dani, e para todo mundo que está acompanhando a gente. Beijo grande. Tchau, tchau. Ah, Claire, que lindas palavras. Feliz Páscoa para você também. E vamos conferir, gente, juntos, mais relatos, é claro, dos nossos telespectadores, dos nossos seguidores lá das redes sociais. Vamos conferir e ler juntos, porque esse momento, gente, é o momento da gente confraternizar e celebrar também entre nós. Então, na nossa tela. Vamos aí, o primeiro relato do Tomás Silva, aqui de São Paulo. Tomás, seja muito bem-vindo. A Páscoa significa para ele, olha só, chocolate, muito chocolate. Claro que tudo isso depois de Jesus. Isso mesmo, Tomás, muito bom, muito bem lembrado. Nós temos, é claro, que aproveitar essa data, mas nunca esquecer do significado dela. Mas por falar em chocolate, para o Tomás, que encaminhou para a gente o significado dessa data, vamos então, Vanessa, queria que você compartilhasse uma receitinha. Você falou então que o carro-chefe é esse ovo recheado. Seria o ovo de colher? Sim. Também. Também. Então vamos lá, vamos entender essa criação. O ovo de colher, ele é mais um ovo só recheio que você come com a colher. E hoje, lá no meu espaço, o que a gente mais vende é a casca recheada.
Então, qual é a diferença? Em vez de vir uma banda só com o recheio, são as duas bandas e cada banda pode ser um sabor. Olha, gente, sem economia por aqui. Sem economia. Que nós temos as duas bandas e os sabores. Com relação aos sabores, a gente sabe, né, que ultimamente teve no mercado um boom com relação ao pistache. Não sei se você, como eu, um grande apreciador dessa iguaria, mas pistache ainda está em alta ou já temos outros sabores aí substituindo? Temos outros já, pistache veio com tudo e teve os que ficaram, né? Os que se apaixonaram e se tornaram fiéis. Tá. Mas não... Os tradicionais. Isso, que eu também me enquadro, eu amo um pistache. Mas temos outros que fazem muito sucesso. Tipo, caramelo salgado. Nossa, eu sou apaixonada por esse também. O de maracujá é incrível, com brigadeiro belga. O de geleia de morango artesanal, que é a gente mesmo que faz no nosso espaço. E olha que linda essa geleia. Com brigadeiro. Ela já chama a atenção, só de olhar. Que mais? E aí os trufados também. Eu não consegui trazer todos os sabores do nosso cardápio, mas lá no meu cardápio eu tenho o de banoffee, que é incrível. Esse é outro sabor que chegou com tudo. Sim, e acredito que para ficar, de fato. Eu amo. Tá. O outro que é muito bom e lá no meu espaço, que é o pão de mel, que ele é um queridinho. Esse nunca sai de moda. Exatamente. E aí é isso, cada um com a sua preferência, com o seu gosto. E eu quero saber o seu gosto, Dani. O que você gosta? Olha, como eu disse, eu não tô podendo, gente, está tão difícil para mim realizar esse programa hoje, porque eu não tô podendo comer açúcar. Mas eu gosto de tudo isso que você trouxe. Eu amo doce de leite, eu amo morango, maracujá, beijinho, enfim, todos. Então, vai mais de você, assim, o que você tiver pronta para ensinar pra gente, ou qual é o seu carro-chefe, aquele que realmente vai ano, vem ano, é o campeão de vendas. Acho que esse daí seria bacana e interessante para quem nos assiste, né? Como eu falei, gosto é muito individual, muito particular. Assim, muito particular. Eu gosto, eu como uma chocolatra também e uma formiga, eu gosto de todos os doces que eu faço. Tem aquela história que a gente difícil, não é isso? Muito, é desafiador. Porque geralmente o nosso tempero, os nossos artifícios a gente conhece, a gente não se surpreende na cozinha. E é muito difícil a gente gostar daquilo que a gente produz. Olha que legal isso. E eu vou ser muito honesta com você, que depois que eu comecei a mexer com doce, eu comecei a ficar mais seletiva. Tá. Então assim, antes eu comia qualquer doce. Hoje em dia eu prefiro até comer o meu. Não é por nada, não. Mas eu vou ter que ser obrigada a provar o doce dela, né, gente? Já que, afinal de contas, quando que eu vou ter essa oportunidade novamente? A gente começa a usar os produtos de primeira qualidade, então você começa a ficar mais seletiva mesmo. Tá. Né? Então você fala, já que é para sair da minha dieta, para comer um doce, não vou comer que qualquer seja doce. O doce. Perfeito, é assim que eu penso, inclusive agora na Páscoa. Tá. Né? Se comprar muitas clientes lá no meu espaço, elas compram os ovos para se presentear. Fala, eu mereço, eu vou comprar o meu ovo. Para os meus filhos eu vou comprar os do mercado, mas o meu eu vou querer o da Vanessa. Exatamente isso. Que maravilhoso. Qual que você vai fazer pra gente? Vamos lá. Bom, posso começar fazendo pelo de maracujá, que além de gostoso, ele fica lindo pela cor, né? Tá. Aqui a gente fez trufa de maracujá com o brigadeiro belga, que fica incrível essa combinação. Aqui, Dani, você viu essa opção de presente? Ai, é muito bonitinho, gente. São pequenos ovinhos extremamente delicados, inclusive para as crianças, né? Uma boa alternativa. Sim, sim. E o sabor, quem tá na dúvida do sabor, aqui consegue pedir 3 sabores diferentes. Tá. Então vamos aqui mostrar para que o pessoal de casa consiga ver esta maravilha. Olha Pois só. vamos mostrar ele E aí, recheado. então, você tem uma caixinha dessa e você mesmo escolhe na hora, praticamente. Sim, no cardápio eu dou as opções do Tá. sabor e o aí cliente você escolhe. recheia. Eu vou Entendi. rechear um de casca grande para até a gente conseguir visualizar melhor. Tá. Eu posso derreter chocolate? Podemos? Tá, usar o micro-ondas de vocês. Pode colocar aqui? Fique à vontade. Quanto tempo que você coloca? Qual que é a gramatura que você tem aí? A quantidade?
30 segundos. Tá. A gente tem uma diferença de chocolate. Existe chocolate cobertura e chocolate nobre, que é assim que a gente chama, que é um chocolate. O cobertura, ele tem um pouco mais de gordura. E ele é usado mais para as casquinhas. Entendi. Então, ele é usado para uma mistura, quando vem outro sabor. Porque só ele, você já sente aquele gosto de gordura. E o chocolate nobre, que já são feitos das cascas de Páscoa, são feitos com chocolate, a gente fala chocolate de verdade. Ficou pronto, hein, gente? Imagina o cheirinho que não vai sair. Aqui a gente tem que ir aos poucos, Tá. o chocolate, porque ele não pode esquentar muito rápido, que senão queima. Fica mais um pouquinho. Perfeito. E a qual gente pode chocolate começar. que é esse? Chocolate ao leite? É cacau? É como? É chocolate ao leite que a gente usa. Perfeito. Mas tem clientes que pedem a casca do meio amargo, de cacau 70%. 70%. E aí você vai compondo de acordo com o gosto do cliente. Exatamente. Eu tenho lá Perfeito. chocolate com 85% cacau. Maravilhoso. Olha Adoro, só, gente. adoro. Mas a gente pode começar a rechear, não podemos? Podemos. Então aqui, eu já trouxe tudo nas mangas de confeitar. Porque praticidade é também um caminho que você precisa. Na verdade, se não for um dom que você tenha, você realmente vai penar, mas vai precisar chegar nessa fórmula, porque senão você não sobrevive na cozinha, não é? E Dani, Começa a se atrapalhar, imagino que essa logística toda não seja nada fácil. você falou um ponto muito importante, porque se para você conseguir atender uma demanda grande, e é onde a gente começa a ver lucro, apesar que um ovo que você vende já é lucro. Tá. Mas quando você começa a ter essa dimensão de aumentar a quantidade, se você não tiver essa logística, esse esquema, você não dá conta. Você se perde. Se perde. Deixa eu Isso pegar é um aqui. fato, gente. É um ponto que é importante. E você de casa que está pensando em empreender, você precisa colocar aí no seu estudo. Como que você vai se organizar? Essa questão da organização pode fazer com que você perca muito... com que você ganhe, na verdade, muito tempo e deixe de perder. Porque quando a gente está confuso, sem saber por onde começa, sem ter essa organização, essa logística, você acaba perdendo muito tempo durante um preparo. E aí, perder tempo pode te levar, é claro, a você perder cliente, infelizmente. E até perder material. Sem falar né? nisso. A parte que você investe e aí você acaba perdendo. Apesar que quando você trabalha em casa é difícil perder, né? Porque a família toda quer provar. Você tem que saber dosar. Falar, não, esse daqui não é para comer. esse Como aqui que é vender. conciliar isso? Como que é na sua casa? Quantas pessoas estão lá contigo que você precisa? Quantas bocas você precisa controlar? Olha, hoje em dia já é mais equilibrado. Mas no início, né, aquela euforia de querer todo mundo comer, provar, nossa, foi muito investimento para a família. O bom é que não foi desperdício, não é verdade? Se não desperdiçou, aí tá tudo bem. Perfeito. Ah, então conseguimos já. Praticamente Já, tá um minutinho, derretido. não é? 1 minuto no micro-ondas, tomar Olha. cuidado, é legal ir de 30 em 30 segundos, não vai de 1 minuto de uma vez, Você pode estragar. pode queimar. Tá. Então, eu vou pegar uma casca aqui. Essa casca, ela é de gramatura de 150 gramas. Tá. Você tem um moldezinho onde você produz essa casca bonitinha do jeito que a gente tá vendo aí. Dani, Certo? eu vou contar um segredo. Ah, não, ela faz na mão, gente. Se você faz na mão, eu acabei agora a minha participação, porque aí o programa não é sobre cozinha, é sobre Olha, mágica. é um segredo para as confeiteiras que empreendem. Essas casquinhas, elas já vêm comercializadas prontas. Olha isso, vocês não têm noção da praticidade de ter essas cascas prontas. Né? Porque o Daí é chocolate nobre, ele exige temperagem. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não, explica pra gente sobre isso. Quando derrete um chocolate nobre, um chocolate de verdade, que a gente usa esse termo, não é só derreter e usar ele. Ele precisa passar por uma brusca mudança de temperatura. É onde joga na bancada de mármore e fica mexendo. Aham. Aquilo se chama temperagem. E é ali que ele ganha a consistência e o formato. Não, ali ele vai estar mole, aí você vai modelar, só que o que traz essa temperagem? É para ele ter o snap e para ele secar, para ele ficar durinho. Porque se ele não passa por essa temperagem, ele não fica, o chocolate, ele não, você põe na mão, ele derrete fácil. Entendi. Então a temperagem é muito importante e muitas mulheres deixam de faturar e de investir
por medo de mexer com chocolate. Então fica aqui essa notícia maravilhosa, porque se tem pessoas que não sabiam, agora estão sabendo, de que as cascas são vendidas prontas, né? No meu espaço, eu ainda faço esse investimento, mas tem muitas pessoas que fazem, que têm essa habilidade, né, em fazer as cascas e tá tudo ótimo, acaba faturando até um pouco mais. Mas é um investimento que vale a pena. Que bacana, gente. Mais uma dica aí para você colocar na sua listinha. Então, e aí, então, como que você vai fazer esse recheio? Esse daqui eu vou fazer de brigadeiro belga, então estamos com a casca. Não precisa ser uma camada, tá dando pra ver aqui? Você acha? Acredito que sim. Pode ir fazendo, só fica viradinha pra câmera, para que ela... Isso, agora tem. Dá pra ver? Aí. Ó, não precisa de uma camada muito grossa, porque aqui ainda nós vamos usar 2 sabores de recheio. Temos o chocolate belga. E agora vamos ver com o maracujá. Maracujá. Esse maracujá, o que você colocou? Aqui é uma trufa, é um chocolate branco com concentrado de maracujá da própria fruta que nós fazemos lá no nosso espaço também. Não tem nada artificial aqui. Ai, que maravilhoso. Pessoal, recebemos uma perguntinha da nossa audiência. Pergunta da Tiana aqui de São Paulo. Tiana, seja muito bem-vinda à nossa cozinha, sua consulta na cozinha. Olá, Dani, amando o programa. Posso vender por quanto um ovo de Páscoa? Olha só, fico com medo de deixar muito caro e ninguém querer. Daqui a pouco a gente vai falar mais profundamente a respeito aí dessa precificação. Mas, por enquanto, a Vanessa vai trazer, é claro, um spoiler para a Tiana. Sim. É importante a gente precificar o produto sempre assim, porque cada cidade tem um valor, né? Cada estabelecimento tem um valor. Então, é muito importante você ir lá, ticar tudo bonitinho, colocar o valor de cada produto, cada item. Mas uma dica muito valiosa, não se apegue à concorrência. Evita se comparar. Por quê? Quando você usa os seus produtos de melhor qualidade, você acaba sendo já um diferencial. Então, uma coisa que eu gosto de dizer sempre, não se compare. Acredita no seu produto. E para você que está gostando aqui do Consulta ao Doutor, do nosso Consulta na Cozinha, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Te espero. Excelente tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez, gente. Consulta ao Doutor está de volta. E olha só, hoje é aquele dia, claro, clássico das nossas quartas-feiras, nossa consulta na cozinha. Porém, hoje estamos diferenciados porque a data, gente, a data pede por essa mudança. Estamos aí a dias da celebração da Páscoa, essa data que marca tantas coisas importantes, o sacrifício de Jesus, ressurreição e, é claro, a celebração em família. E o sabor de chocolate está no nosso paladar, faz parte da nossa tradição. Se você lembrou de alguém, gente, aqui essa nossa consulta na cozinha é importante, é interessante, porque a gente está aprendendo, além de tudo, como preparar o nosso próprio ovo de Páscoa. E caso você queira aproveitar e se empenhar, se embrenhar nesse mundo aí do empreendedorismo, pode ser uma grande oportunidade, por que não? Pensou em alguém a quem essa nossa consulta na cozinha é importante, é interessante? Estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br, clica lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que passou agora pela sua cabeça. Também te convido, é claro, a você participar aqui do nosso bate-papo, traz pra gente a sua dúvida, traz também o seu relato, você já tentou empreender em algum momento da sua vida, não deu certo, por que você acha que não deu certo? Enfim, nós queremos interagir com você, então é só você enviar a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Olha só, veja o que nós queremos saber de você. Vamos lá, nós queremos saber, na sua casa, qual é o maior desafio na Páscoa? Queremos a sua verdade, como sempre. Controlar os gastos sem deixar essa data passar em branco, segurar a mão no chocolate. Isso é difícil? Você começa a comer e não para mais, ou seus filhos, enfim. Lembrar o verdadeiro significado da Páscoa é importante, gente. Nós nos reunimos para o momento de
significado que é muito maior do que simplesmente comer chocolate. Conciliar tudo isso e ainda manter a paz em casa. Às vezes, não é, pessoal? Quando reúne o fulano com a ciclã, a coisa fica um pouco difícil, mas queremos, é claro, saber a sua verdade. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer isso à tona, né? Debater, porque família, cada um tem a sua, não é verdade? A gente quer entender como que acontece aí no seu lar. Vamos fazer essa troca juntinhos. Para você que chegou agora, gente, neste exato momento, nós estamos batendo um papo interessantíssimo com a confeiteira e empreendedora também, Vanessa Laet Guiné. Seja muito bem-vinda mais uma vez nesse programa aqui, que está sendo extremamente enriquecedor. Que bom, que bom. Tem que agregar. Tem que agregar, né? Sempre. E nós estávamos, pessoal, fazendo aqui um ovo que era de chocolate belga com maracujá. Olha só a beleza que ele está ficando. E agora a gente tem o grande finale. Então, o ovo, a casca recheada, além de ser recheado, a gente fecha ela. Eu posso fechar aqui para vocês Pode ver? fechar, vamos lá. Dá para ver? Eu acho interessante mostrar para quem tem vontade de fazer para vender e até mesmo para a família, né, Dani? Em vez de comprar no mercado. Exatamente. É uma camada fina, é mais para selar mesmo e esse recheio não escorrer na embalagem, porque esse ovo depois ele é fechado como o ovo de Páscoa tradicional. Afinal, ele já está bem recheado, não é? Exatamente. Olha que lindo, gente, bem o brilho pesadinho. desse chocolate. E vamos rechear outro? Vamos, e ele aqui a gente coloca para secar, porque essa camadinha ela vai... Sim, ela vai secar. O ideal seria na geladeira para ir rápido, mas Entendi. Enquanto a gente está aqui na temperatura do seu estúdio, ele vai secar aí. Perfeito, gente. E agora então a gente vai para um outro sabor que eu pedi aqui, sabe, gente? Estou no projeto Além das Curvas, mas por que não meter o meu bedelho, não é verdade? Pedi aqui um sabor de sensação, sabe aquela mistura do chocolate com morango? Temos por aqui, viu, gente? Você acha que esse sabor iria fazer sucesso aí na sua casa? Como que você faz esse morango, né? Esse recheio de morango? Esse recheio, ele é conhecido como bicho de pé. Não sei se você conhece. Clássico bicho de pé. Eu adoro, sou muito fã. Lembra aquele chocolate também? Sensação, esse sabor que você falou. Você viu como ficou? Isso era um chocolate. Exatamente. E ficou a marca, né, dele. E fica na nossa cabeça. Só que aqui a gente provavelmente gastou muito menos para produzir do que gastaria comprando chocolate. E muito mais saudável até. Muito mais saudável. Porque não é tão industrializado, não tem tanta química, né? A gente tem a opção de rechear ele só no bicho de pé, aliás, o chocolate já está aqui na casca, ou a gente pode fazer uma camada de brigadeiro e uma camada de bicho de pé. Ou, outra opção, o bicho de pé e uma geleia de morango. O que você acha? Bicho de pé e uma geleia de morango, acho que seria interessante, não é? Ia ficar um pouco mais... Quebra um pouco doce, porque a nossa geleia, a gente que produz no nosso espaço, e eu gosto de deixá-la um pouco azedinha. Acho que temos, não temos, pessoal? A gente chegou nessa mesma conclusão, a gente pode fazer com bicho de pé, que já é bastante docinho, com a geleia de morango. Faremos, seu pedido. Sensacional. E sensacional. Aí, já fica mais uma opção, mais uma dica para quem quer rechear os ovos e já ver como que funciona com geleia. Porque também é um desafio, né? Ele é uma textura, olha. A textura da geleia, a gente deixa ela um pouco mais firme, dá para ver? Essa você fez com morangos, açúcar e água? Limão, água e ainda eu coloco raspas de maçã para deixar ela mais concentrada. Qual é o segredo das raspinhas de maçã? Para ela ficar assim, concentrada, com essa textura mais grossinha. Nossa, que lindo, gente. Isso daqui a gente usa em recheio de bolo, recheio dos doces decorados no meu espaço. Fica incrível. Que Então vai, vamos lá. E vamos rechear. Dá pra ver? Só fazer aquela viradinha, isso. Olha. Eu acho que vai ter tudo a ver, você não acha? Ou será que a gente precisaria colocar, de repente, um brigadeiro entre as camadas? Nossa, adorei. Vai falando aí que eu vou fazendo aqui. Olha, outra dica legal na hora de colocar o recheio, que é para essa geleia não ir tudo pro fundo.
Então tá, seu pedido é uma ordem. Ai, gente, você tá ficando Vamos lindo pro morango demais. agora, o bicho de pé. Bora pro bicho de pé. E esses sabores que você trouxe aqui pra gente são os carro-chefe, assim, os que mais têm saída. Você pode investir que com certeza é o que o público vai pedir, seus clientes sempre pedem. Com certeza. E eu gosto de abrir e deixar os clientes bem à vontade. Que nem eu fiz agora. Perfeito. Por isso que você não Eu já tenho... tá acostumada. A gente tem uma cliente muito fiel lá no espaço que ela faz festas com a gente desde que ela não tinha filhos ainda. E hoje ela já está no 3º. Nossa. Então, para você ter ideia, são muitas vezes com a gente. Então, acaba às vezes enjoando, então ela inventa, assim, tipo, maracujá com diamante negro. Uhum. Ela gosta muito dessa parte do azedinho, abacaxi com coco, doce de leite também. com nozes. Ela enjoa dos sabores, mas nunca da confeiteira, gente. Isso eu achei Jamais. maravilhoso. Muito fiel. Olha, mais um ovo aqui que a gente fechou. Então vamos pensar. Ó, esse outro aqui já Aqui até já secou. quase secou, olha só. E olha, gente, que aqui nos estúdios, apesar da gente ter um ar-condicionado potente, as luzes são bastante fortes. E ele está secando aí divinamente. E aí, então, a intenção é a gente fechar. A hora que secar, eu vou mostrar como vai ficar. E, Dani, uma coisa muito, assim, abençoada que estamos vivendo é a temperatura. Tá. Não tá tão calor. O ano Deu uma passado- esfriadinha aqui em São Paulo. O ano passado foi quando eu resolvi investir em ar-condicionado. Eu tive que partir para esse lado, porque as cascas não estavam aguentando no nosso espaço. Ano passado a gente praticamente não teve inverno aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo se lembra bem. Hoje a gente está vivendo dias um pouco com temperaturas mais amenas. Não dá para dizer que a gente está passando frio, mas imagino que já seja diferente. E para tomar essa decisão, porque investir, gente, é difícil. Principalmente quando você tem um custo como esse, o custo da instalação de um ar-condicionado. E aí você coloca na ponta do lápis. Bom, deixa eu ver, o que isso pode otimizar no meu tempo? O que isso vai representar com as minhas produções? Eu vou deixar de perder. Você chegou a perder material? Não cheguei Tá. a perder, porque eu fiquei bem atenta e eu logo, graças a um negócio saudável, eu consegui fazer esse investimento. Que legal. Por isso a importância da gente estudar sobre empreender. Porque a saúde financeira, pessoal, é extremamente importante. Daqui a pouco a gente vai entender mais a respeito da precificação, porque a Tiana já nos perguntou, e aí eu controlei um pouquinho essa informação para a gente ter a oportunidade de entender um pouco mais, de adentrar um pouco mais esse assunto que vai ser daqui a pouco. Antes de mais nada, eu repito aqui, gente, quero saber o que é a Páscoa para você. A gente fez essa pergunta, é claro, nas nossas redes sociais e também entre os nossos apresentadores aqui da Hit TV. Chegamos, inclusive, gente, ao jornalismo. Pois é, vamos conferir o que é a Páscoa para o jornalista Kleber Werneck. Olha, tudo que envolve a Páscoa é muito legal, né? Primeiro o chocolate, que faz a alegria das crianças. Depois, aquele tradicional almoço de domingo que reúne a família, um grande momento. Mas o principal significado da Páscoa vem da Bíblia. No Antigo Testamento, marcou a saída do povo hebreu do Egito depois de 400 anos de escravidão. E no Novo Testamento, o maior sacrifício feito pela humanidade. A morte de Jesus Cristo e depois de 3 dias, a ressurreição, que veio, né, para perdoar os nossos pecados e prometer, garantir vida eterna para todo aquele que nele crê. E com essa promessa, com esse amor, que eu desejo uma feliz Páscoa para você. A vida eterna para todos que nele creem. Muito bacana, gente. Agora vamos conferir o que é a Páscoa para o jornalista Caio Veríssimo também. Bom, a Páscoa é de fato um momento onde a gente pode reunir a família para se alegrar, comemorar, compartilhar a esperança, mas eu acredito que tudo isso é por causa do que Jesus fez por nós, né? Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia quando ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então isso é de fato uma mensagem de esperança que nós compartilhamos nesse momento tão incrível com a nossa família e nossos amigos. Bom, eu desejo que você tenha uma ótima Páscoa, um bom momento com a sua família, de muita reflexão e de muita esperança. Que Jesus possa dar a direção em todas as coisas para vocês. Que a direção chegue
para todos. Muito obrigada, viu, Caio, pelas suas lindas palavras. E agora, então, queria entender, porque tem gente, que está aqui na nossa mesa, além dos ovos de Páscoa, que é o pão de mel, ele está presente praticamente em todas as datas. E eu queria entender o que faz dele um grande sobrevivente. Bom, primeiro o sabor, quem ama doce de leite se apaixona pelo nosso pão de mel. E ele é um doce onde eu consigo decorar. Por ele ter essa casquinha de chocolate, eu consigo fazer tema com ele. Tá. Né? Então a gente faz mini bolo, você faz qualquer tipo de tema e qualquer tipo de modelagem. Inclusive, Olha só. se você quiser, vamos partir para você ver por dentro. Que Vamos você abrir. acha? A gente vai abrir um aqui, pessoal, só para vocês darem uma olhada como ele é recheado. Eu tô sofrendo, gente, tô sofrendo demais, sabe? Eu não sei quando foi que eu aceitei o desafio de Maria Clara Leite no nosso programa. Só sei que eu aceitei. E o que eu faço agora? Sofro. Estou sofrendo. Olha só, gente. Camadas e camadas aqui. Ah, não. Dá pra ver? Onde que a gente consegue mostrar? Isso, pode colocar assim que a gente vai conseguir, o nosso diretor vai captar essas Se imagens. achegue, Hoje se estamos achegue. com Bacarini, Olha comandando que as incrível. picapes aí de cima no nosso switcher. Dá Olha pra só, ver? gente, que maravilhoso. O que vocês acharam desse pão de mel, assim, só para saber? Pouco recheado? Pouquíssimo, não é? E aí, então, você estava falando pra gente sobre os adereços que a gente consegue colocar, principalmente para cativar as crianças, é isso? Total, e aí você agrega valor no seu produto. Então, de um simples pão de mel, a gente pode modelar uma arte aqui com... Vamos, gente? Vamos nessa empreitada? Posso até te desafiar de fazer comigo? Será que eu vou ter capacidade? Com certeza, como eu falei no início, Porque eu não tenho talento e não tive tempo de estudar. Ai, Mas a técnica eu vou te ensinar agora. mas eu vou ter uma ótima professora, então eu tenho essa Boa. coragem. Bora. Dani, eu vou tirar a luva porque a pasta americana, não sei se você já ouviu dizer, ela é uma pasta de açúcar, Tá? que ela é totalmente maleável e a gente pode fazer o que quiser, ó, Ai, que parece uma lindinha. massinha. Vou te dar um pedacinho para você experimentar. De massinha a gente entende, não é, pessoal? Afinal de contas, a gente Olha que gostosinho. brincou na infância. Olha só. Cheirosa e então gostosa. fiquei- Tem cheirinho de açúcar e é docinho, assim. Existe hoje no mercado uma variedade de sabores, mas a gente trabalha com a tradicional, que é Tá. saborzinho de açúcar. A cor você coloca de acordo com... Pode tingir, Pode tingir. pode, mas eu hoje compro ela pronta. Tá. No início eu tingia, comprava tudo branca por não ter uma demanda muito grande. Hoje, nosso espaço já consegue investir nas cores, então fica mais fácil. Perfeito. E aí, Dani, vamos lá? Bora. Tipo criança. Tipo criança. Aí eu pego um pedacinho bem pequenininho. Ó, tudo parte de uma bolinha. Bolinha. Muito importante a gente sovar essa pasta antes. Pra quê? Pra trazer o calor da mão, pra ela ficar mais maleável, não ficar com rachadura. Tá. E aí você já fez isso, bem legal. Então, bolinha. Bolinha. E aí, uma coxinha. Dá pra ver? Vamos lá. Bolinha e coxinha, acho que a gente... Ó, vou te mostrar na minha... Aí, Mentira! parece uma cenourinha. Ó, e tudo é treino. Tudo Sim. é treino. Você quer ficar boa em alguma coisa, repete que fica Até- bem. Ó, olha a posição da minha mão, dá pra mostrar? Eu acho legal mostrar, até pra quem... Muitas confeiteiras, Dani, tem medo da pasta americana, sabia? Porque existe vários tabus com a pasta, mas ela agrega muito no nosso produto. Então, assim, um bolo que você vende por 80, vou dar um exemplo, tá? Por R$80, R$100, um bolo de pasta americana, eu já consigo partir por uns 300, Entendi. 500, dependendo. Como que você faz a precificação, assim? Você leva em consideração, é claro, tudo aquilo que você investiu, Sim, a parte de precificar mesmo, produto, item por item. tá? E no meu caso, no nosso caso, que é a confeitaria artística, a gente passa, o valor ele é feito pela arte. É claro que tem também a parte do quilo, mas hoje em dia a gente não cobra mais por quilo, não é quilo. A gente pergunta quantas pessoas quer servir, quantas Entendi. fatias e aí qual seria a arte.
Então, o valor é cobrado pela arte. Temos flores de açúcar hoje no mercado, são lindíssimas. Né? A modelagem, ela já é trabalhosa. Imagina você fazer 100, 1000 cenourinhas. Eu estou sofrendo com uma cenourinha. Mas, ó, você tá maravilhosa, você tá muito bem. Eu vou fazer a minha aqui para te acompanhar. Olha isso aqui. Agora vai vir uma cenoura Tó, um instrumento para você, uma esteca. Olha aqui, o que eu faço com isso, prof? Você vai marcar em cima, olha aqui. Olha que gracinha. Ai, que bonitinho. Eu posso fazer 3, que a minha era maior? Pode. Te dar outra estequinha para você fazer um furinho aqui, ó. Vocês conseguem ver minhas marcações? É pequenininha, mas temos. Uma cenourinha, faz esse furinho em cima. Deixa eu ver o furinho, onde tem que Ó, ser? Pode apertar, que fica fofo. Boa, tá quase pronta. Tó verde. Sova aí sua pastinha. Enquanto eu vou sovando aqui a parte verde da minha cenourinha, gente, vamos conferir agora a mensagem do Eliezer Pereira, do Vejam Só. Boa tarde, Dani. Boa tarde para você também que acompanha o Consulta ao Doutor. Eu passo por aqui para relembrar um pouquinho sobre esse período do ano tão importante que é a Páscoa e para trazer uma reflexão para você sobre o real sentido desse momento do ano. É importante que a gente relembre e traga, né, a nossa memória o sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós, trazendo graça, perdão, como diz o evangelista João, né, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, receba esta palavra aí no seu coração e que nesse momento do ano você possa refletir sobre isso. O que importa não é o seu pecado, não é o seu erro, não é a sua dificuldade, mas o mais importante é aquilo que Cristo fez por você na cruz, te libertando da escravidão do pecado, te perdoando e derramando graça sobre a sua vida. Que seja um período de reflexão, com a presença de Deus e sempre, mais importante ainda, cercado com a família. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Ah, Eliezer, que bacana, não é, gente? A gente poder olhar para os nossos erros, para os nossos pecados dessa forma, né, gente? Com essa sabedoria, porque a Páscoa é também sobre isso. Muito obrigada, é claro, pelas suas palavras. E agora nós temos, então, este momento final. Olha como que ficou dela. Como é que você fez isso? Ela tirou uma tesoura, eu tenho certeza. Foi enquanto eu estava observando o depoimento do Eliezer Pereira. Eu não vou conseguir chegar nessa parte, gente, não tem como. Vamos juntas. Mas você enfim. Foi lá da bolinha, depois uma coxinha. Ah, não fui pra coxinha. Da bolinha eu fui pra pizza. E tem um segredo depois da coxinha, que a gente vai achatar essa coxinha. Ah, foi isso. Bolinha. Aí você faz a coxinha. Aí achata. Isso. Então, sua estequinha tá aí. E temos... Aí você corta em 13. Peraí que vai ter outra dica. E olha só que maravilhoso. Vamos conferir juntos, pessoal, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. 36%, gente. A alternativa mais votada foi controlar os gastos sem deixar essa data passar em branco. Gente, eu tô rindo porque eu tô tentando fazer esse desafio ao mesmo tempo. E é sobre isso que a gente estava aqui. Queria agradecer demais sua participação, porque foi, de fato, muito especial. Tem como a gente controlar os gastos? Olha... Para não deixar a data passar em branco? É, obviamente, esse recurso, não é? Com certeza, com certeza. Fazer os seus próprios ovos, por que não? Da sua família. E ainda ganhar, fazer uma renda extra, né? Mas... Para você que gostou aqui deste programa especial para você, deixo os contatos da Vanessa Laet Guiné, confeiteira e empreendedora, que trouxe para a gente tanta informação. Vanessa Laet Guiné e também Confeiteiras e Divinas. E para você que ficou na dúvida, eu consegui fazer mais ou menos, viu, gente? Não tive muita capacidade. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde. A gente volta a se encontrar amanhã neste mesmo horário, 16 horas. Até amanhã. Falhei na missão.